esperar. A unção foi derramada em nós e com ela recebemos a missão. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado agora. Diga para ela: nossa unidade, nossa unidade nos respaldará. O pão da vida está em nós, então ressuscitaremos multidão. A profecia A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos, irmãos. Amém? Hoje, dia 14 de junho de 2020, nós estamos dando abertura à campanha de missões estaduais. E como os irmãos sabem, né, é um esforço grande de nossa parte estarmos nesta campanha, contribuirmos financeiramente devido ao momento tão assim ajustado que estamos passando. Mas com um pouco de esforço de cada um, nós vamos cumprindo assim com o nosso dever. Assim como nós nos esforçamos para pagar as nossas contas, conta de luz, gás, etc., nós também, esse compromisso de estarmos contribuindo para missões também, não é diferente, né? Os missionários contam conosco, a Junta de Missões Estaduais conta com nossa colaboração. Tá bom, irmãos? É um prazer muito grande para mim estar aqui junto com os irmãos, dirigindo este culto nesta hora. E para isso nós vamos orar neste momento, tá? Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós glorificamos o teu nome, ó Pai, que a tua igreja é viva, Senhor. Não importa onde ela esteja, ela está te adorando, ela está te invocando, está cultuando o teu nome. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, com toda essa programação, com cada irmão, Senhor, cada irmã da Segunda Igreja Batista em Fragoso, e com essa campanha, Senhor, de missões estaduais. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Nós vamos estar, irmãos, neste momento, fazendo a nossa leitura bíblica, que se encontra em Isaías 6, dos versículos 1 a 8, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Depois, e com essa brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Como todos sabemos, o Senhor não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. É Ele que, com a brasa viva do seu altar, toca em nós e tira as iniquidades, tira o pecado e tira também todos aqueles obstáculos
que tem nos impedido de nos entregarmos mais para a obra de Deus, que tem nos impedido a dizermos: eis-me aqui, Senhor. Gente, vamos cantar agora a música Eu Te Louvarei. Então vamos levantar do sofá, reúne a família aí na sala, ou onde você estiver, pra gente poder cantar juntos, tá bom? Cada um na sua casa.
Amados irmãos da Segunda Igreja Batista em Fragoso, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. No dia 14 nós teremos um compromisso aí na igreja de lançamento da campanha de missões estaduais. Eu sou o pastor Daniel Cunta, estou na função de coordenador de missões estaduais da nossa Convenção Batista Fluminense e quero aqui agradecer aos irmãos pelas orações, pelo sustento da obra missionária do nosso estado e agradecer ao pastor Paulo Garcia e irmã Maria Helena, que são parceiros nessa obra missionária, são líderes que têm nos abençoado e têm nos impulsionado a cumprirmos o papel e aquilo que o Senhor nos confiou no estado do Rio de Janeiro. Então, conto com você, conto com as suas orações e te agradeço a sua parceria, irmão, em nome dos nossos missionários que atuam no estado do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, uma excelente campanha para a glória de Deus e para a alegria do povo do Senhor espalhado pelo estado do Rio de Janeiro. Neste momento, irmãos, nós estaremos então agora recitando o tema da nossa campanha, né? Que diz assim: sim, eu creio. E a divisa se encontra em João 5:24, que diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Também agora, logo em seguida, nós vamos ouvir então o hino oficial da campanha de missões. Através de Jesus Cristo, e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. É o Deus do impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É dele a garantia que a palavra em minha vida, e o seu agir quem impedirá. Eu creio em teu poder, que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça, que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas sim eu posso descansar. Eu creio em teu poder, que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. O Deus que perguntou a quem enviarei é o mesmo a quem eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. É quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo, e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. É o Deus do impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É dele a garantia que a palavra em minha vida, e o seu agir quem impedirá. Sim, eu creio na tua graça, que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas sim eu posso descansar. Eu creio em teu poder, que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça.
irmãos, estamos dando hoje início na nossa campanha de missões estaduais, com o tema Sim, eu creio. Eu achei muito propício, né, o tema para esse momento que nós estamos vivendo. Sim, eu creio num Deus misericordioso, sim, eu creio num Deus todo-poderoso. E, irmãos, gostaria de estar pedindo que os irmãos estejam orando pela nossa campanha, né, para que nós possamos estar alcançando o nosso alvo, até mesmo ultrapassando o nosso alvo, orando para que cada um dos nossos irmãos tenham condições de contribuir, aqueles que estão desempregados, que Deus possa estar abrindo porta de emprego, né? Também orar pelos missionários que estão aí, né, pregando o evangelho. Eles não estão ficando em casa, eles estão indo, eles estão obedecendo o ídolo de Jesus. Então, ore por eles, irmãos. Eu vou deixar aqui o Salmos 105, versículo 1, que diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos seus feitos. Vamos render graça ao nosso Deus, vamos invocar o nome do nosso Deus e vamos fazer conhecido entre os povos os seus feitos, fazer conhecido o nome do nosso Deus, essas pessoas que tanto precisam de ouvir a palavra do nosso Senhor. Pai querido, Pai de amor, Pai nosso que estás no céu, glorificado seja o teu nome, Senhor. Quero, Senhor, nesse momento pedir a ti, ó Pai, as tuas bênçãos, Senhor, as tuas misericórdias, meu Pai. Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a nossa igreja, abençoando a cada um dos seus servos, dando condições, Senhor, para que eles possam, Senhor, estar contribuindo na obra de missões, ó Pai. Se tiver alguém, Senhor, dos teus servos, algum dos nossos irmãos passando, Senhor, por momentos difíceis, de desemprego, o Senhor esteja abrindo portas, Senhor, de emprego, Senhor. Pai, te peço por cada missionário, por cada um deles, em qualquer lugar que eles estejam agora, dê a eles, Senhor, a tua proteção, condições, Pai, para que eles possam estar levando a tua palavra às pessoas que precisam ouvir, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o hino número 430 do nosso cantor cristão tem uma melodia muito expressiva para o momento, tem o título de Em Cada Lugar, que em cada lugar que estivermos, devemos estar testemunhando de Jesus, dizendo sobre as boas novas dele, com as nossas atitudes e, quando for possível, também com palavras. Se já estás salvo por Cristo, Senhor, dize-o em cada lugar. E se ele perdido te achou pecador, dize-o em cada lugar. Irmão, dize-o em cada lugar. Se tu os perdidos quiseres salvar, dize-o em cada lugar. Se Cristo expiou tua culpa na cruz, dize-o em cada lugar. Se sabes que te ama e que ao céu te conduz, dize-o em cada lugar. Irmão, dize-o em cada lugar. Se tu os perdidos quiseres salvar, dize-o em cada lugar. Se queres servir
perdidos quiseres salvar, dize-o em cada lugar. Se tu és herdeiros com Cristo nos céus, dize-o em cada lugar. Até a presença chegares de Deus, dize-o em cada lugar. Irmão, irmão, dize-o em cada lugar. Se tu os perdidos quiseres salvar, dize-o em cada lugar. Momento de oração, irmãos. Vamos orar. Vamos orar pelos missionários espalhados por esse estado do Rio de Janeiro, por suas famílias, pelo seu sustento, pela sua parte financeira, pela saúde dos missionários, pela fé, pela integridade deles, física e espiritual e emocional. Mas também, irmãos, vamos orar pelas autoridades constituintes desse estado do Rio de Janeiro. Passamos por um momento muito crítico, quando nós enfrentamos uma guerra espiritual que se desemboca numa guerra da saúde, né, que envolve a saúde de cada brasileiro, e também uma guerra política e uma guerra também econômica. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, neste momento, Senhor, ainda invocamos o Teu nome em favor de todos os missionários, Pai, espalhados aqui no Rio de Janeiro. Senhor, esteja abençoando as suas famílias, esteja abençoando a cada um deles, esteja fortalecendo-os, Pai, na fé, Pai, na integridade, meu Deus. Esteja também, Senhor, abençoando e sendo com eles, ó Deus, na sua parte financeira, no sustento, ó Deus, dessa obra, Pai, que depende de cada um de nós também, ó Deus. Nós queremos, Pai, pedir, Senhor, os teus provimentos para eles, que o Senhor esteja também, Senhor, com a diretoria da Junta de Missões Estaduais, Senhor. Estejam amparando, Pai, fortalecendo eles, meu Deus. Também, Pai, queremos invocar o Teu nome em favor, Senhor, das autoridades constituintes desse estado do Rio de Janeiro, ó Pai, que carecem tanto de Ti, Senhor. Esteja iluminando, Pai. Esteja direcionando, Pai, os prefeitos, os vereadores. Meu Deus, esteja tomando e guiando, Pai, pelas Tuas mãos, dando, Senhor, esclarecimento, Pai, abrindo a mente do governador, Senhor, desse estado do Rio de Janeiro também, Pai. Principalmente neste momento tão caótico, Pai, que vivemos, ó Deus. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu és o nosso socorro, que Tu és o nosso amparo e que as Tuas misericórdias, Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, tenha misericórdia desse estado do Rio de Janeiro, Pai. Seja com cada um de nós e com a saúde de cada brasileiro, Senhor, neste momento, ó Deus. Nós te pedimos assim, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.
chegai. Em nome do Senhor Jesus, cerrai os olhos, consolai, que o mundo triste está, e de restaurai o homem aflito e sofredor. Seu fardo Deus aliviará, sua graça bastará. Para que o mundo creia e te pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder. Para que o mundo creia em Deus. E te pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Queridos irmãos da Segunda Igreja Batista em Fragoso, nesta abertura da campanha de missões estaduais, eu quero ler juntamente com os irmãos a divisa que se encontra no versículo de número 24 do capítulo 5 do Evangelho de João. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Que Deus, portanto, abençoe essa palavra lida em nossos corações. Amém. Jesus Cristo havia subido até a cidade de Jerusalém para participar de uma festa. Chegando lá, ele se deparou com um homem que há 38 anos se encontrava enfermo. Nós não sabemos qual era a doença, sabemos apenas, pelo texto lido, que isso o impedia de andar e que era de longa data. No versículo de número 8 desse mesmo capítulo, Jesus disse para aquele homem: levanta-te e toma o teu leito e anda. Algo que chama a atenção é o comando notável da parte de Cristo Jesus. Ele dá uma ordem ao homem e, ao mesmo tempo, dá a condição para o homem obedecer. E isso nos ensina uma coisa muito importante. Primeiro, que é nosso dever obedecer por mais fracos que sintamos. Isto porque a graça divina é sempre suficiente para cada um de nós. E, além de tudo, o fardo de Jesus é leve. Outra coisa que nos chama a atenção se encontra no versículo seguinte, quando menciona o dia que foi efetuada a cura. Diz na parte final do verso de número 9: ora, aquele dia era sábado. No sábado, ninguém podia fazer absolutamente nada, isto é, nenhum tipo de trabalho. E o fato de carregar a maca, ou aquela cama, ou aquele colchão que aquele homem estava então carregando, e se viu de frente com alguns judeus, a maioria deles certamente líderes religiosos, fazia com que ele estivesse violando a lei de Deus, isto é, trabalhando no dia de sábado. A lei permitia que alguém carregasse a maca caso tivesse alguém sobre ela, como um doente, então algumas pessoas estariam carregando. Mas neste caso não, ele já estava curado, é verdade, e ele carregava a maca e isto, portanto, violava a lei do Senhor. Isto tem que ser entendido à luz de alguns textos, como por exemplo Jeremias capítulo 17, versículo 21 e 22, e também
à luz de Neemias, capítulo 13, versículo 15 e 16. No primeiro texto mencionado, o profeta Jeremias fala que as pessoas não deviam fazer nenhum tipo de trabalho no dia de sábado. Trabalho algum deveria ser exercido. Logo, aquele homem que estava carregando a maca se enquadrava dentro desse trabalho, de acordo com a visão dos judeus. Já em Neemias, ele se deparou com homens que no dia de sábado, ao invés de adorar ao Senhor no templo, o que eles faziam? Trabalhavam no seu lagar, fazia o escoamento da mercadoria até a cidade de Jerusalém. Então, Neemias chega diante daquela situação de profanação do sábado e diz para que eles venham parar de profanar o sábado. Então, nós sabemos que aquele tipo era tido como uma violação do sábado. E as pessoas ali perguntaram àquele homem sobre o que estava acontecendo. Ele disse: olha, eu não sei quem é essa pessoa que me curou. Contou a sua história de vida, disse desconhecer o autor da cura e disse o seguinte: olha, em outras palavras, eu não tenho culpa, porque eu estou obedecendo uma ordem, a ordem dada por aquele homem que acabou de me curar. Logo, os judeus, de uma certa forma, não penalizou aquele homem, mas culpou a pessoa a qual havia efetuado a cura. Adiante, a gente vai ver no texto que Jesus encontra aquele homem curado no templo. Certamente aquele homem que passou tanto tempo sem adentrar ao templo do Senhor, ele foi para agradecer. E isto nos ensina uma coisa muito importante. Nós temos que ir à casa de Deus para manifestar nossa gratidão pela misericórdia da parte de Deus, ou seja, por algum favor alcançado. E tão somente o fato de estarmos vivos, isto é, de termos o dom da vida, já é motivo suficiente para adentrarmos a casa do Senhor. Sem falar, naturalmente, da salvação em Cristo Jesus, que é um outro dom maravilhoso concedido da parte do Pai. Mas Jesus, ele não violou a lei de Deus. Pelo contrário, a Bíblia fala que Jesus é o Senhor do sábado. E ele, quando ele efetua aquele milagre, ele mostra que aquele sinal, de alguma forma, dava direito dele explicar a lei e de aplicar também. Então, na ótica de Jesus, havia uma necessidade, e as obras de necessidade e misericórdia são lícitas, inclusive num dia de sábado. A princípio, a questão toda não foi com relação à cura, mas sim à suposta violação do sábado da parte de Jesus, porque depois houve um novo enredo e as pessoas chegam até Jesus e se tornam sabedores de que ele que havia executado aquela cura. Aí Jesus vai dizer: olha, o Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Ou seja, Deus trabalhou durante 6 dias, como nessa ação criadora, e no 7º descansou. Esse 7º dia, ou o dia de descanso do Senhor, não é que Deus se tornou inerte. Pelo contrário, ele apenas mudou de atividade. Essa mudança de atividade, ou seja, ele durante 6 dias atua como criador. No seu descanso, ele agora passa a ser o mantenedor do universo, isto é, o sustentador de todas as coisas criadas. Isto indica o tipo de trabalho, ou seja, até os dias atuais, o Senhor continua trabalhando sem nenhum tipo de interrupção. Então, Jesus fala sobre o Pai, dizendo que, da mesma forma que o Pai trabalhava, ele também agia da mesma forma, trabalhando. E entra uma questão curiosa. Aquele sinal indicava que Jesus era o Messias. Por causa de quê? Somente Deus pode realmente fazer um milagre. Nenhum homem tem esse poder, essa
essa capacidade. Logo, aquela cura efetuada sinalizava para Cristo Jesus como um Messias. Logo, seria um sinal messiânico. E é por isso que nos versículos 16 e 18 desse mesmo capítulo, diz que os judeus perseguiram a Jesus por causa das coisas que ele fez no dia de sábado. Efetuou a cura, mandou aquele homem se levantar, pegar o leito, ou seja, trabalhar, porque isso era considerado um trabalho, de pegar a sua cama ou a sua maca, melhor dizendo, e caminhar. E não apenas perseguiram a Jesus, mas procuravam matá-lo. Desejavam matá-lo por causa da acusação da violação da lei. E ainda mais, porque Jesus, diante dos judeus, de certa forma, disse que ele era Deus. Para que você tenha uma ideia, na parte final do versículo 18, diz assim: mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. No Antigo Testamento, Deus é visto realmente como Pai, mas só tem um filho, que é o povo de Deus. Logo, a nação de Israel era filho de Deus. Já Jesus aparece em cena após um milagre, algo que os judeus não podem contestar em hipótese alguma. Diz que ele é divino e por isso causa aquele embaraço entre aqueles líderes religiosos. Uma coisa interessante é que os evangelistas, como Marcos, Lucas e também Mateus, mostra que os milagres ou as curas efetuadas por Jesus eram realizadas por causa de sua misericórdia. Ou seja, Jesus via uma situação, tinha misericórdia ou compaixão das pessoas e fazia um milagre ou uma cura, ou até mesmo um prodígio. Mas aqui, a ótica de João é a seguinte: o tempo inteiro ele mostra que todas as curas realizadas no seu evangelho eram sinais. Ou seja, indicava que o ato da cura tinha um objetivo de revelar o propósito por trás dele, focando luz sobre a pessoa de Cristo ou de suas próprias obras. Então, para João, o foco é que os milagres sinalizavam ou apontavam para a glória e o poder de Deus manifestada na vida de Jesus. No versículo 19 até o 23, Jesus começa a explicar a sua missão e ao mesmo tempo ele faz algumas reivindicações. Note bem que quando inicia o versículo de número 19, diz assim a palavra de Deus: disse-lhe, pois, Jesus: em verdade vos digo. Ou seja, quando Jesus fala desta forma, em verdade vos digo, ele fala literalmente no original, amém, amém. Não é apenas uma palavra solene que se seguirá. Pelo contrário, tem um ato solene, é verdade, porém, esse amém, amém, que traduzido é em verdade vos digo, é uma alegação de que a afirmação seguinte, ou seja, as suas palavras seguintes tinham um grau de importância enorme. Por isso, ia exigir da parte dos judeus uma atenção devida. E por isso, no versículo 19, Jesus diz: em verdade vos digo, isto é, ele usa no grego amém, amém, chamando atenção para o que seria dito. E Jesus faz então algumas reivindicações. Deixa eu dizer algo aqui. Jesus, em hipótese alguma, violou a lei de Deus. Mas em relação à conclusão que os judeus chegaram de que ele estava se fazendo igual a Deus, procede. E Jesus diz: não, de fato, eu sou Deus. E ele vai mostrar, por exemplo, fala algumas reivindicações, no versículo 19, ele diz que o Filho, ele mesmo, age precisamente da mesma forma como o Pai Celestial. No versículo de número 20, Jesus vai mostrar que o Pai Celeste revela os seus planos a ele como Filho. No versículo de número 21, o Filho
com o Pai tem o poder de dar vida. Não apenas o Pai, mas é concedido ao Filho o poder de vivificar, tornar a viver, a dar a vida. Uma competência que no Antigo Testamento é atribuída tão somente à pessoa de Deus. E no versículo de número 22, uma outra reivindicação feita por Jesus é que ao Filho foi dada pelo Pai a autoridade para julgar. Ora, nós sabemos que Jesus é o Salvador do mundo. Ele veio com essa missão de salvar de buscar o perdido, de salvar os pecadores. Mas, segundo o versículo de número 22, que eu quero fazer a questão de ler aqui, diz que Jesus, no final dos tempos, ele exercerá uma função de juiz. Ele vai executar juízo ou julgamento. Porque o verso 22 diz assim: porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, isto é, o juízo. Ou seja, Deus concedeu essa honra de Jesus, mesmo sendo Salvador nesse tempo e também naquele, de ser, no final dos tempos, o juiz cujos joelhos se dobrarão diante dele e de acordo, do que for sentenciado, lembrando que todas as pessoas ouvirão a voz de Jesus. Sobre isso eu vou falar um pouco mais adiante. No versículo de número 21 e 25, assim como o verso 24, mostra aqui uma ideia da ressurreição. Que tipo de ressurreição? Não é a ressurreição física, se refere à ressurreição espiritual. Ou seja, os espiritualmente mortos poderiam ouvir a voz do Filho Jesus e, portanto, nascer de novo, ser ressuscitado ou ainda ser vivificado pelo poder de Deus. Então, no versículo 21, 24 e 25, a ideia é de ressurreição espiritual. Mas no versículo 28 e 29 se refere a uma ressurreição final. De qualquer maneira, tanto na ressurreição espiritual, que é, biblicamente falando, a primeira ressurreição, quando as pessoas nascem de novo, as pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, se tornam vivas, são vivificadas quando se arrependem e creem no Evangelho de Deus e na pessoa bendita de Cristo Jesus, elas são tornadas novas criaturas. E esta é a primeira ressurreição. Mas estas pessoas que estão mortas ouvem a voz de Jesus. E diz que as pessoas no final dos tempos, que serão ressuscitadas, tanto os justos quanto os injustos, também ouvirão a voz de Jesus. Ou seja, a mesma voz de Cristo Jesus será ouvida tanto no final dos tempos, na ressurreição final, para justos e injustos, quanto para essa ressurreição espiritual de maneira específica. Observe que no versículo de número 25 há uma expressão, porque até então Jesus se referiu a ele como filho e menciona a Deus como pai. Mas aqui, pela primeira vez neste capítulo, há um título que, conforme está descrito na parte B, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ouvirão a voz do Filho de Deus. Esse é um título que foi aplicado quando ele fala da ressurreição espiritual, que compreende a participação da vida eterna. A vida eterna começa justamente quando a pessoa crê em Jesus, quando ela se arrepende dos seus pecados, quando ela é convencida pelo Espírito Santo e ela então se entrega de corpo e alma ao Senhor e é tornada uma nova criação, porque foi transformada pelo poder de Deus. E esse título é dado justamente à pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, indicando que Jesus é Deus. Da mesma forma que o Pai Celestial é divino, Jesus também o é. Lembram do que eu falei agora há pouco? Que no Antigo Testamento, quem era o Filho de Deus? Era o povo de Israel, a nação
e Deus era o Pai. Mas Jesus diz o seguinte: não, o Pai Celestial tem um Filho, e este Filho é Deus. Em outras palavras, eu sou Deus. Isso mostra a identidade que ele tem com Deus, porque foi estabelecida nesse texto. Em outras palavras, os judeus viam Deus na pessoa de Jesus. Nós podemos, quando estudamos a pessoa de Cristo Jesus, conceber que Jesus tem a mente de Deus, que as palavras de Cristo são as palavras de Deus, que as ações de Cristo são ações divinas, por causa desse estabelecimento da identidade com Deus. Literalmente, se alguém quisesse ver Deus, bastava olhar para a pessoa bendita de Cristo Jesus. A identidade de Jesus com Deus se baseia na obediência total. Não era na base da independência. Jesus não veio, digamos assim, fazer carreira solo. Pelo contrário, ele veio na total dependência do seu Pai. Assim como Jesus é para com Deus, nós devemos ser para com Jesus. Essa obediência de Jesus não se baseava na submissão ao poder, mas sim no amor. A unidade que há entre o Pai e o Filho é unidade de amor. Se há um título, Filho de Deus, que mostrava que Jesus é Deus, há um outro título que é messiânico, que se encontra no versículo de número 27, quando se refere ao julgamento final, tanto dos justos quanto dos injustos. Diz a palavra de Deus: e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Talvez o irmão ou a irmã, ou de repente um não crente que está ouvindo esta mensagem, não faça uma distinção, ou não conceba, ou não tenha ainda a noção exata dessa expressão Filho do homem. Como assim? Não faz sentido para a gente. Mas todo judeu que aprendia a lei de Deus, a Torá, todos os seus ensinamentos, sabia perfeitamente que isto se referia àquela profecia de Daniel. Daniel, ele vai falar no capítulo 7, versículo 13, sobre o Filho do homem. Eu quero fazer a leitura do versículo 13 e 14, para que vocês venham ter as suas mentes iluminadas, aclaradas pela palavra de Deus. Diz assim no versículo de número 13, livro de Daniel, capítulo 7. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dia, e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Ou seja, o título Filho do Homem era atribuído pelos judeus ao Messias. E então Jesus, quando fala do juízo final, usa esse título, o Filho do Homem. Mostrava, portanto, uma relação de juízo e de domínio. Mas tinha uma diferença, porque na época de Daniel havia grandes impérios que consistiam em maldades, em selvagerias, em atos bestiais. Mas aqui o reino do Messias é um reino amável, é um reino de generosidade. E isto que é o mais fantástico quando se refere à pessoa de Jesus como o Filho do Homem. Não apenas indica a sua humanidade, porque ele se encarnou, assumiu a forma humana, porém sem pecado. É um homem experimentado, homem de dores. Ele passou sede, teve fome, ele passou por humilhações, por sofrimentos verdadeiros, legítimos. Então ele conhece perfeitamente a
o que nós, seres humanos, sentimos, as nossas angústias, as nossas dores, os nossos anseios. Ele nos conhece por experiência própria, porque ele viveu isso na sua própria carne, mas indica muito mais do que a sua humanidade. É algo que extrapola esses ditames. É algo realmente que mostra que Jesus é, de fato, o Messias. Por isso que Jesus é o nome e Cristo é um título que significa ungido, que é justamente o termo equivalente de Messias, de acordo com o Novo Testamento. Então, aqui nós temos essa informação preciosa da parte de Jesus. Ele é Filho de Deus, isto é, ele é o próprio Deus, e ele também é o Filho do homem, mostrando que ele é o Messias prometido, o Messias escolhido por Deus. O milagre apontava que Jesus era o Messias. Então eu quero agora terminar com o versículo 24, que é justamente a divisa da nossa campanha de missões estaduais. Vou reler mais uma vez, lembrando que João capítulo 5, versículo 24, não faz menção à ressurreição final, conforme e se aplica no versículo 27 e 28, mas se refere a essa ressurreição espiritual que implica nesse novo nascimento quando a pessoa se converte a Cristo Jesus. A palavra de Deus diz novamente: em verdade vos digo. Note bem que Jesus chama a atenção com amém, amém. Quando ele diz em verdade vos digo, amém, amém, mostrando que as palavras seguintes têm grande importância e por isso as pessoas precisam atentar, escutar com o coração e conceber na mente as palavras da parte do Filho de Deus ou ainda do Filho do homem. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. O que significa, meus irmãos, ouvir a palavra de Jesus e crer no Pai que o enviou? Eu quero resumir dizendo que, em primeiro lugar, significa crer que Deus é exatamente como Jesus diz que é. Todas as vezes que Jesus se refere ao Pai, é com respeito, é com aquela vontade de fazer sempre a vontade, ou cumprir os atos determinados pelo próprio Pai. Enfim, é algo que está no seu íntimo de tal maneira que ele aponta para Deus, mostrando que Deus é amoroso, que Deus se preocupa realmente com as pessoas e que por isso providenciou um meio de salvação, que foi justamente enviar Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida abundante, mas sobretudo vida eterna. Então, em primeiro lugar, significa crer que Deus é como Jesus diz que é. As palavras de Jesus são fidedignas e tudo que ele fala ou se refere ao Pai Celestial é a mais pura verdade. A segunda coisa é que significa aceitar o modo de vida que Jesus nos oferece. Por mais duro que possa parecer e difícil que seja, e por mais que algumas vezes implique em sacrifícios, na confiança e na segurança de que nós devemos aceitá-lo para entrar no caminho para a paz e felicidade e ao mesmo tempo abandonar, rechaçar para aquele caminho de perdição, para a morte, consequentemente para o juízo. Então, é aceitar esse modo de vida, ser como Jesus deseja que nós sejamos,
usando um palavreado do apóstolo Paulo, porque ele diz o seguinte: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, nós temos que ser imitadores de Jesus. Ele é o nosso modelo. E o modo de vida já foi estabelecido. Basta cada um de nós, como crentes em Jesus, buscarmos assimilar os seus ensinos e colocá-los em prática. Em terceiro lugar, significa aceitar a ajuda que o Cristo ressuscitado nos dá através do Espírito Santo. Se é verdade que Jesus morreu, mas não para por aí. Ele ressuscitou e subiu aos céus e enviou o seu Espírito Santo para vir de uma vez por todas e para sempre habitar, permanecer com a igreja de Cristo Jesus. Então nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo habita dentro dos nossos corações e nos dá a capacidade para sermos testemunhos de Jesus. Tudo isto, claro, para a glória de Deus. O versículo de número 24, proposto pela Junta de Missões Estaduais, mostra que nós entramos numa nova relação com Deus, numa nova relação com os homens, mas ao mesmo tempo em uma nova relação conosco mesmo. Porque nós, quando entramos nessa relação com o Senhor através de Cristo Jesus, sabemos exatamente do jeito que nós somos. E é do mesmo modo que Deus nos vê e sabe como realmente somos em nosso íntimo. Os irmãos conhecedores já viram certamente o tema da campanha de missões estaduais para este ano. E talvez alguns de vocês possam ter pensado que o pastor Gustavo esqueceu do tema e foi direto para a divisa, que é o versículo de número 24, que foi também explicado nesta ocasião. Mas foi de uma forma proposital, porque eu fiquei pensando, bom, sim, eu creio, é o tema da nossa Junta de Missões Estaduais nesta campanha. Crer em quê? Como assim? E após essa exposição da palavra de Deus, eu sei perfeitamente que todo crente, assim como aquele que deseja nesse exato momento entregar sua vida a Jesus, arrependendo dos seus pecados, crendo piamente nele, entrando nessa relação com Deus e tendo participação da vida eterna, vai poder dizer da mesma forma: sim, eu creio. Crer na palavra de Cristo, crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele é o Filho do homem, crer que de fato Jesus se preocupa com todos nós, a ponto de se deixar se entregar na cruz do Calvário, tanto pelos meus pecados quanto pelos seus pecados, ou seja, pelos nossos pecados. E isto demonstra, portanto, o amor de Deus por cada um de nós. Que nós possamos nos engajar nessa campanha de missões estaduais, para que mais pessoas em nosso estado, através dos missionários da nossa convenção, da Junta de Missões Estaduais, possa chegar com esse Evangelho de Deus, porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Nós cremos, sim, eu creio, sim, nós cremos, mas muitos ainda precisam ouvir do Evangelho, a palavra de Cristo, para poder falar da mesma forma e com a mesma confissão e com aquela gratidão em seus corações. Que para tanto o Senhor nos abençoe e o Senhor nos use, pois certamente é não apenas a minha oração, mas a vontade do nosso Pai Celestial. Amém. Através de Jesus Cristo, e
quando isso aqui passar. Meu Deus, o impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É Bíblia garantia que a palavra é minha vida, e o seu agir quem me impedirá? Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. O Deus que perguntou a quem enviarei é o mesmo a quem eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. É quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. É o Deus do impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É Bíblia garantia que a palavra é minha vida, e o seu agir quem impedirá? Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Eu creio na tua graça que